Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de História da Filosofia Brasileira. Eu sou o professor Marcos, do Instituto Federal de São Paulo, e temos mais um encontro, para falarmos aí da filosofia da educação brasileira. Em especial hoje eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão sobre rastros e pegadas. Quando nós falamos rastros e pegadas, o que vem à cabeça de vocês? Essas marcas que nós deixamos quando andamos, por exemplo, numa praia, né, visível, né, perceptível, ou numa estrada de barro, assim também é na história, é assim também na filosofia, né, algumas marcas. E nós vamos falar sobre essas marcas na história da filosofia brasileira. Vamos lá então. A primeira delas é a marca que os gregos nos deixaram. Então tá aqui, deixa eu falar um pouquinho dos gregos. A palavra a palavra filosofia em si, ela significa amor ou amizade ao conhecimento. Vem da palavra grega philia, né, e que significa, paixão exacerbado, que significa ser amante de algo ou de alguém. Na tradução, achou-se melhor, deixar como amizade. Então, é o nosso primeiro rastro que nós temos aqui na história da filosofia. É bastante importante ter esse entendimento, né, da passagem grega em nossas vidas. Então, essa é a primeira marca que nós temos. Deixa eu achar aqui. Então, essa marca grega. Muito bem, dando continuidade à fala dessas marcas, né? Então eu tenho aqui algumas letras gregas também. Aqui nós temos o φ, né, que é a representação da filosofia e ficou para nós, né? Assim como nós temos o símbolo da psicologia, ah, essa parte aqui central significa corpo, aqui significa mente. Temos aqui esses significados bem interessantes que vale a pena sempre ser lembrado, né? Para que nós tenhamos entendimento quando estivermos em sala de aula, né, sobre esses aspectos e principalmente sobre a questão da história, a questão da história, a questão da geografia. E vamos lá então. Eu tenho assim uma pergunta para vocês. É, então, por que a Grécia é o berço da filosofia e não outras civilizações como a chinesa, a hindu, a japonesa? Eu escrevi japonês, mas japonesa, né? Até mesmo povos pré-colombianos, né? Qual que é o diferencial, né, que fez com que os gregos sejam os pais, né? Ou a Grécia seja a genitora da filosofia e que de alguma forma ela chega aqui para nós nas nossas escolas. Vamos lá, pensa um pouquinho. Qual é esse diferencial? O que difere ah, os gregos de outras civilizações? Quem pode me dizer? Vamos lá, vamos pensar. Valendo um bombom Naugbauer agora. Voilá! Então, os gregos, assim como os outros povos, eles desenvolveram uma religião. Enquanto os povos se preocupavam, a filosofia com a teologia, a religião, os gregos separaram a teologia e aí começaram também a desenvolver a democracia, as preocupações da polis, as preocupações do exercício da política, as discussões sobre a cidade, sobre as questões de cidadania. Evidentemente que não seria como se fosse hoje. Lá tinha a escravatura, a escravidão no caso, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs, somente os homens proprietários, nascidos em Atenas. Então, mas dentro desse contexto, né, esse legado e o diferencial foram a democracia, né, que nos deixaram todo esse leque de conhecimento e ficou
por meio das palavras gregas, né, que nós temos aí no nosso cotidiano. Eu já havia falado para vocês de algumas palavras, eu não vou repetir, né? E agora nós vamos para o próximo legado, né? Para a próxima marca, né? Histórica deixada ao longo do tempo e que de alguma forma ela vem aqui para nós aqui na sala de aula, nas nas licenciaturas, futuros professores de ciências biológicas, né? A outra pegada é a pegada portuguesa. Deixa eu achar aqui a pegadinha, tá ali. Então, olha só, o Brasil foi ele em 1500 chegou Cabral, já havia, pessoas vivendo aqui, muitas nações, como nós temos falado em outras disciplinas, né, inúmeras, nações com inúmeras línguas, mas o que se sobrepôs a tudo isso foi o português, além do que a cultura portuguesa. E porque quem foram os primeiros, foram os pioneiros a trazer alguma forma de ensinamento aqui no Brasil, foram os jesuítas. Eu não vou entrar em detalhe nas questões dos jesuítas, o ensino dos jesuítas, que nós estamos vendo isso, essa questão lá na história. Bom, então os jesuítas, eles vieram aqui, evidentemente que, com uma supervisão da monarquia, ou seja, o rei, rainhas, o rei, a rainha, e a filosofia entrou no sentido de que, havia um interesse de catequizar os indígenas. Isso foi feito pelos jesuítas. E professor, e o que tange a filosofia? A filosofia era era algo destinado apenas para os nobres. Então, a filosofia ela não era ensinada para as crianças, ela não era ensinada para os jovens, apenas para quem detinha isso era a coroa, a nobreza, os homens, é bastante importante lembrar, e os clérigos, ou seja, os religiosos. E no caso aqui no Brasil ficou com os jesuítas, né, que até a lei do Marquês do Pombal, eles faziam esse trabalho. Além dessa questão da elite, né, da nobreza, o ensino da filosofia, algo importante também, nós temos uma outra pegada aqui bem importante, que é a da escolástica. Os jesuítas trouxeram um legado medieval, né, durante o período medieval na Europa, né, houve, uma teocracia, a igreja ela dominou por muito tempo a Europa, o poder estava centralizado nas mãos da igreja, seja temporal, seja espiritual, seja econômico, né? E de alguma forma assim se produziu filosofia. Foram duas correntes importantes, a patrística e a escolástica. A escolástica foi a última delas, né, Santo Agostinho, um dos principais representantes, e até hoje ela está presente aí nos nossos dias, ela tem um legado aí, por exemplo, quando nós falamos, escolástica, nós lembramos de escola, então um ensinamento tradicional, né, há uma questão de reproduzir, de copiar, o professor professa, o aluno ele aprende, ele é uma tábula rasa, então esse é o nosso primeiro essa é uma das primeiras marcas, né, dos portugueses aqui em termos de educação. Nós não vamos falar em economia, nós não vamos falar, eh, em política, né, mas na educação. Então nós fitamos aqui nos jesuítas e pasmem, né, havia um ensino de línguas, e essas primeiras línguas ensinadas aqui em solo, brasileiro foram o latim, considerado uma língua importantíssima, né, para a época, né, e o grego. Posteriormente, né, o francês e por último o inglês. Muito bem, então dando prosseguimento aqui à nossa a nossa conversa, né.
eh, vamos lá então. Então, é bastante importante lembrar, quando nós falamos em jesuítas, eles trouxeram uma bagagem medieval da escolástica. Só lembrar de escola, nós vamos lembrar de aluno, aprendizado tradicional. Eu falo, você copia, eu repito para poder tirar nota. Além do que o ensinamento era para poucos, apenas para a elite. Então a filosofia, ela era voltada para a nobreza e para a elite. Muito bem. Então, só para reforçar um pouquinho aqui, né, só para lembrar, né, esse período medieval ele foi um período, conturbado, do século V ao século XV. É muito intenso em Portugal, as pessoas, que se opunham, né, a às ideias da igreja eram terrivelmente, como que eu posso dizer, torturados, eram chamados a atenção, se a pessoa repetisse, ela ia, eh, ter um castigo e em algumas situações até a pena capital, né. Aqui é mais uma das torturas mais conhecidas era a pera, para principalmente quem era condenado a por falar mal da igreja ou falar mal da educação, da escolástica, enfim, qualquer ato contra, os ensinamentos, dominantes da igreja, as pessoas eram terrivelmente, maltratadas ou castigadas. Então, esse medo, essa questão do poder, essa questão de ensinar pelo medo, que respinga até os dias atuais, né, das pessoas terem medo de responder, de replicar, isso ficou aqui no nosso interior, na consciência coletiva, né, de ter medo de perguntar alguma coisa, eu acredito que alguém já passou por isso. Então, para o momento aí, é isso que eu tenho a falar para vocês sobre essa pegada, depois eu vou falar para vocês sobre a a outra influência bastante grande, né, que foi o positivismo, eh começou na República em 1889, quando foi proclamada a República no Rio de Janeiro, começou um novo olhar, né, uma nova vertente para a filosofia e que de alguma forma também chega nos nossos dias. Então, é eu acredito que por hoje é isso que eu tenho a falar para vocês. Então, sempre lembrando, né, de alguma forma, né, eh, a Grécia, Portugal está presente no nosso dia a dia, seja na linguagem, né, seja nas algumas ações e principalmente no pensamento, a formulação da lógica, né, ela ficou estabelecida, de alguma forma emprenhada, né, no nosso cotidiano, então não tem como fugir, eu não tenho como falar assim: "Ah, eu não quero falar português, eu quero falar tupi, eu quero falar guarani, eu quero falar G, eu quero falar, enfim, alguma língua aqui pré-colombiana", isso já está estabelecido. Professor, é uma forma de eurocentrismo? É uma forma de eurocentrismo, né, lembra que eu falei que a política vai estar presente na educação, é reflexo na educação, né, então nós temos que levar em conta como é importante nós termos a democracia, nós temos representantes que pensem, né, em políticas públicas, porque tudo isso ele vai refletir lá no nosso cotidiano escolar. De alguma forma, isso que nós vivemos, nos nossos estudos, hoje, essa forma de ensinar online, a própria instituição dos institutos federais, isso decorre de políticas públicas, então nós temos que tirar proveito, isso é um feito para poucos, né, ter uma educação pública de qualidade, vem de políticas públicas, muitas vezes as pessoas se expondo e se opondo, né, a pessoas, que não são tão democráticas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, façam perguntas lá no nosso Moodle. Eu gostaria de mais uma vez, frisar para vocês como é importante vocês
participarem do Moodle. Eu preciso que vocês façam isso para que nós tenhamos, né, a nossa presença, né, anotada no sistema Moodle. Eu falei para vocês de uma forma errada, né, erroneamente, quando eu falei que o Instituto Federal desenvolveu, não. O Instituto Federal, ele adotou, né, o sistema Moodle como uma forma de plataforma educacional, né, ou seja, uma plataforma híbrida, né, uma plataforma para nós aprendermos online de forma, um blend de ensino. Então, eh, eu já falei então sobre o nosso legado, falei sobre as marcas, né, deixado aqui pelos gregos, pelos portugueses, né, as marcas gregas vieram por meio dos portugueses para nós, né, também a escolástica, né, a escola tradicional medieval se estabeleceu aqui por meio dos portugueses. Então, muito importante também lembrar que isso, agora de forma pragmática, falando para vocês, pode cair em concursos, né? Vocês serão professores e farão inúmeros concursos e sempre vai ser falado, né? Estabelecido alguma pergunta, algum questionamento sobre a filosofia brasileira, né? A filosofia da educação brasileira. Espero que tenham gostado, que possam ter entendido. Se houver dúvidas, estamos prontos para tirá-las, né? Não é o sistema medieval, não é o sistema escolástico, vocês são os protagonistas do conhecimento, eu sou aqui um mediador, né? Eu estou aqui para conduzir a produção do conhecimento de vocês. Estão vendo que a filosofia já mudou, né? Essa filosofia contemporânea é chamada de filosofia das metodologias ativas, onde nós fazemos curadoria tecnológica junto com vocês. Porém, nós fazemos a mediação, nós não passamos nada, vocês não vão copiar absolutamente nada. Vocês vão começar a criar, a desenvolver a produção e produzir conhecimento. Muito obrigado pela atenção, espero que possa ser produtivo e a próxima aula eu vou falar sobre o positivismo, né, e seus reflexos na educação brasileira. Muito obrigado, até breve, tchauzão.